Como turbinar o seu cérebro? Sim, como turbinar? É possível turbinar o cérebro? Moacir, estou com problemas de memória. Não consigo lembrar nada. Esqueço as chaves. Às vezes eu esqueço até onde estacionei o carro. Quem aqui já passou por isso? Né? Esqueço o nome dos filhos, troco o nome dos filhos, né? Troco o nome dos netos. Isso é normal? Isso é da idade? Não, não é normal e nem é da idade, tá? Existem pessoas octogenárias que não têm esse problema. O que será isso, moça? Por que está acontecendo isso? Por que o meu cérebro não está funcionando bem? Bom, é uma questão alimentar? É falta de nutriente? Será que eu estou comendo os alimentos certos? Será que eu estou ingerindo os alimentos errados? Exercício impacta o cérebro? Que tipo de exercício? Existem suplementos que melhoram a capacidade cerebral? Quais? Então, a nossa live de hoje vai ser sobre tudo isso. Isso interessa tanto as pessoas mais idosas, que estão com algum problema de memória, de raciocínio, até de sono, e também pessoas mais jovens que estão ali se preparando para o concurso público, estão estudando. Então, a live de hoje é para todas as idades, né? Aquela criança que não consegue manter a atenção na aula. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, meus amigos, eu queria pedir para vocês uma coisa muito importante, tá? Muito importante que eu vou pedir para vocês aqui. Vou até colocar no chat aqui e fixar lá no chat, de tão importante que é isso. Eu estou concorrendo ao prêmio IBEST de melhor influenciador do Brasil. Melhor influenciador de saúde, né? E eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso do voto de vocês. Então eu coloquei no link aí para vocês votarem no Moacir Rosa, tá? Se vocês gostam do meu trabalho, se vocês acham que o meu trabalho impacta positivamente a sua vida e pode impactar de outras pessoas, me dê seu voto lá no IBEST, não custa nada, não paga nada, é só você clicar no link aí que está na descrição, tá? Esse link vai estar na descrição, na verdade não está, mas eu vou colocar, tá? E é só você ir na minha bio aí no Instagram e me dê o seu voto lá, tá bom? Porque isso, eu nunca tinha sido indicado, é a primeira vez, na verdade já me disseram que eu tinha sido indicado, mas eu não fiquei nem sabendo, né? Vou escrever aqui, ó, prêmio IBEST, tá aí na descrição, tá? Do vídeo, e também está na minha bio do Instagram. Então vai lá, todo dia pode votar, tá, meus amigos? Isso é importante. Você pode todos os dias me dar um voto por esse mesmo link. É muito importante que vocês me ajudem nessa empreitada, tá? Esse prêmio pode significar que mais pessoas vão ter conhecimento desse conteúdo. Então, de novo, se você gosta do meu conteúdo, eu peço que você me ajude no prêmio IBEST, tá bom? Bom, vamos lá então? Vamos começar a nossa live? Tá tudo certo aí no Instagram? Tá tudo certo no YouTube? Tá. Muito bem, meus amigos. Como turbinar o cérebro, Marci? Bom, hoje nós sabemos que o nosso cérebro possui o que nós chamamos de neuroplasticidade, tá? O que é neuroplasticidade, Marci? É a capacidade do cérebro de formar novas conexões. É a capacidade do cérebro de estar conectado, se reconectando, se desenvolvendo, tá? Porque antes se achava que se um neurônio morresse, esse neurônio morreu, não se formavam novas conexões e se achava que o cérebro era ladeira abaixo, né? À medida que nós envelhecíamos, nós perdíamos capacidade cerebral. Hoje, nós sabemos que não é bem assim, e isso faz sentido, porque hoje nós vemos pessoas idosas que têm uma capacidade cerebral. A minha avó morreu com 93 anos, completamente lúcida, lia os jornais todos os dias, discutia sobre qualquer assunto, estava com o cérebro afiado. Meu pai tem 80 anos, tem o cérebro afiado. E nós estamos percebendo pessoas de 40 e poucos anos que está com um problema sério, de memória, de raciocínio. Por que isso acontece? Será que é falta de nutriente? O que é? Bom, essa questão da neuroplasticidade, da adaptação do nosso cérebro, ela depende de uma série de coisas. E eu vou tratar aqui das principais, tá? Ó, deficiência nutricional é mais comum, tá? O mais comum de um cérebro não estar funcionando bem é deficiência nutricional. Nós temos alguns nutrientes, e pode ser que sua alimentação esteja faltando esses nutrientes, que são fundamentais ao funcionamento cerebral. Nós vamos falar aqui
de vitaminas do complexo B, nós vamos falar de ômega 3, nós vamos falar de magnésio. Pode ser que esses elementos estejam faltando da sua alimentação. Então, pode ser que você tenha que rever sua alimentação. Pode ser que você está consumindo os alimentos errados. Isso também é muito comum. Alimento que não tem nutrientes, alimentos que são inflamatórios, que estão inflamando o seu cérebro. Pode ser que você não esteja fazendo atividade física da forma correta. Pode ser que seu sono esteja ruim. Pode ser um excesso de estresse. Pode ser álcool. Tá? Álcool é um fator inflamatório muito forte para o nosso sistema nervoso. Então, nós vamos passar sobre todos esses assuntos e vou detalhar sobre cada um deles. Vamos começar com o mais comum, aquele problema mais comum que acontece quando a pessoa tem esse déficit neurológico, esse déficit cerebral de memória, é, de fato, a questão nutricional. Existem alguns alimentos que são essenciais ao bom funcionamento do cérebro, tá? Talvez o mais famoso seja o ovo. Se você não gosta de ovo, se você não consome ovo, isso é um mau sinal. Porque o ovo tem. Olha o que o ovo tem na sua composição. Primeiro, muitas vitaminas do complexo B. Ele tem, que é fundamental para o funcionamento cerebral, tá? Eu vou dar aqui a prioridade na B1, na B3, na B6 e na B12, tá? O ovo não tem tanta B12 assim, mas tem um pouquinho. O ovo também tem colina. A colina ela é importante para formar fosfatidilcolina e acetilcolina, que são duas substâncias essenciais ao funcionamento do cérebro. Faltou acetilcolina e faltou fosfatidilcolina, problema na certa. Então pode ser deficiência de colina. Luteína e zeaxantina, que são dois carotenoides importantes para a visão, mas que também são importantes para o sistema nervoso. Então, é um alimento muito rico, fora os aminoácidos essenciais. E é importante consumir ovo, tá? Mas e o colesterol? Nós fizemos uma live sobre colesterol aqui na semana passada. Se você não assistiu, está disponível aí no canal, tá? Vai lá no canal no YouTube, tá lá essa live, que o colesterol não é bem assim a história, tá? Você pode consumir ovos sem medo. Carnes e fígado. De novo, o complexo B. O fígado é o alimento que mais tem complexo, a vitamina B12, tá, meus amigos? A vitamina B12, que faz parte do complexo B, está muito presente no fígado. Tem muita vitamina A também, que é importante para a visão. E todas as outras vitaminas do complexo B. Então, se você, por exemplo, é vegetariano e se você é vegano, é muito comum, ou se você não come carne por algum motivo, é muito comum essas pessoas terem um déficit cognitivo, um déficit de memória, tá? Por quê? Porque é difícil conseguir esses nutrientes nos vegetais. Então, vitamina B12, ferro, é muito difícil conseguir nos vegetais. Tem ferro no feijão, moça? Tem, mas não é o ferro M, não tem aquela absorção ideal que, por exemplo, a carne tem. A própria creatina, que nós vamos falar daqui a pouco, é muito rica nas carnes. Então, se você é vegetariano, se você é vegano, você tem que, obrigatoriamente, fazer uma série de suplementações, tá? Você precisa suplementar aminoácidos, precisa suplementar ferro e precisa suplementar vitamina B12. Isso para falar o mínimo, tá? O básico. Então, se você não tem uma dieta rica em ovo e rica em carnes, pode ser essa a causa desse problema de memória, esse déficit cognitivo, tá? E aí eu quero fazer um adendo importante para as pessoas idosas, quem passou ali dos 65 anos. Quem passou dos 65 anos tem um problema, tá? Que é uma diminuição da acidez estomacal. À medida que nós vamos envelhecendo, a nossa acidez, que essa acidez é importante, não só para a digestão, mas para ativar o fator intrínseco. O que o fator intrínseco faz? Ele absorve a vitamina B12. Então, pode ser que você está ingerindo vitamina B12, até mesmo na forma de cápsula, e essa vitamina B12 não está sendo absorvida por causa dessa hipocloridria, né? Que essa diminuição de ácido se chama hipocloridria. Isso diminui o fator intrínseco e diminui o fator de vitamina B12. Então, pode ser que a sua alimentação está ótima, mas você não consegue absorver essa B12. E aí tem que suplementar, meus amigos. Eu sempre recomendo
algumas suplementações, eu tenho vídeos aqui sobre isso, a partir de determinadas idades. A partir dos 65, eu vou colocar até 55, tá? A B12 é essencial, exatamente por esse problema da acidez e pela diminuição do fator intrínseco. Então, fazer uma suplementação de B12, e preferencialmente a B12, na forma oral, sublingual, tá, meus amigos? Fazer a suplementação de B12 sublingual. Aí, acima de 1 miligrama, tá? Acima de 1 miligrama. E se tiver muito baixa, se a B12, porque lá no exame fala que acima de 300 está ótimo. Não está, tá? B12 ideal é acima de 900. Aí você tem que entrar com injetável, tem que entrar com B12 injetável, se ela estiver muito baixa. B12 é clássico para esse problema de cognição, tá, meus amigos? De memória. Clássico. Somente em idosos. Tá vendo um idoso ali com dificuldade de memória e raciocínio? Pode medir a B12 dele, quase sempre está baixa. E quase sempre você corrige, isso melhora e melhora sensivelmente, porque o cérebro precisa demais da vitamina B12. Então, esses dois alimentos são importantes. E, conforme eu falei, depois de certa idade, é importante fazer a suplementação. Vou falar de suplementação daqui a pouquinho, tá? Vou falar das idades também. Muito bem. Fitoquímicos. O que são fitoquímicos? São substâncias importantes que estão presentes nos vegetais. Por que nós temos que consumir vegetais? Por que não só uma dieta carnívora? Porque os vegetais, primeiro, que é fonte de fibra para o intestino, né? Lá no intestino que nós produzimos vários neurotransmissores fundamentais. 90% da serotonina é produzida no intestino. 50% da dopamina é produzida no intestino. A maior parte da inflamação, que também inflama o nosso cérebro, vem do intestino. Então, o intestino precisa de fibras. Então, nós precisamos de vegetais para alimentar as bactérias que estão presentes no nosso intestino, que inclusive bactérias essas que também produzem algumas vitaminas, inclusive a própria vitamina B12. Produzem em uma quantidade pequena, mas ajudam nessa produção. Mas, muito além disso, os fitoquímicos têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que ajudam a impedir o estresse oxidativo, o ataque dos radicais livres lá no nosso cérebro, que, inclusive, é um dos fatores geradores da doença de Alzheimer e também da doença de Parkinson. Então, você ingerir, principalmente, alimentos aqui, ó, ricos em resveratrol, tá? O resveratrol está presente ali na uva, está presente no açaí, que está presente também no mirtilo, nesses vegetais mais avermelhados. Você precisa de curcumina, né, que está presente na cúrcuma. É interessante ingerir alguns carotenoides que estão presentes ali nos vegetais laranjas, amarelos e laranjas, né, esses carotenoides, né? Beta-caroteno, alfa-caroteno. Então, essa diversidade, o indol 3-cabinol, que está presente ali no brócolis, também é importante, né? A epigalocatequina galato, que está presente ali no chá verde. Então, esses fitoquímicos, eles são importantes. Eu não vejo necessidade, meus amigos, porque nós vamos falar de suplemento daqui a pouquinho, eu não vejo necessidade de suplementar esses fitoquímicos, a não ser em casos muito específicos. Então, por exemplo, muitas pessoas se beneficiam de suplementar resveratrol, outras de alguns carotenoides, outras de curcumina, por exemplo, quem tem dores nas articulações se beneficia muito da curcumina. Mas, em geral, para as pessoas em geral, não é necessário. Só na alimentação você consegue suprir isso, tá? Outros suplementos, não. Outros suplementos na alimentação realmente fica difícil. O caso da vitamina D, o caso do magnésio, o caso do ômega 3. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Aí eu já recomendo a suplementação para todos. Mas com relação aos fitoquímicos, se você melhora a sua alimentação, você já consegue suprir essa necessidade, tá bom? Vitamina D, né? A vitamina D, aí já não é alimentação, já é sol, né? É pegar sol todos os dias. Felizmente, nem todo mundo pode, as pessoas têm medo de câncer de pele, mas é importante manter os níveis de vitamina D entre 60 e 80 nanogramas por decilitro. Eu sei que alguns vão falar assim, meu médico falou que isso é alto, que pode absorver cálcio, que pode calcificar as artérias. Na verdade, não acontece. Mas, se o seu médico tem medo desse processo, é fácil, pessoal. É só medir. Ao mesmo tempo que mede a vitamina D, mede o paratormônio, tá? Mede o paratormônio, que através do paratormônio você vai ver se essa questão do cálcio está perigosa ou não, tá? Isso é muito simples. Seu médico vai entender
quando você falar isso para ele. Doutor, eu quero manter a minha vitamina D acima de 60 nanogramas por decilitro, para melhorar a minha capacidade cognitiva, para melhorar a minha imunidade, para proteger meu DNA, inclusive, é um dos protege contra, né, diminui a incidência de câncer, para quem sofre de doenças autoimunes, psoríase, né, artrite reumatoide, quem sofre de Hashimoto, todas as doenças autoimunes são beneficiadas com vitamina D, tá? Os peixes, tá? Peixes é fundamental. Quando eu era pequeno, eu não sei se é do tempo de vocês, tá? Quando eu era pequeno, se falava que peixe fazia muito bem para o peixe, quem comia peixe ficava inteligente. Eu era criança, me falavam isso. Por quê? Não me explicavam por quê, tá? Meu pai falava que era porque o peixe era inteligente para correr do tubarão. E era peixe de rio, nem tubarão tinha, então não entendi qual que era a lógica dele, não. Mas é verdade. Por quê? Porque o peixe é rico em ômega 3. E principalmente o ômega 3 DHA, tá? Porque nós temos 3 tipos de ômega 3, nós temos o ALA, que é o ácido alfa-linolênico, que está muito presente ali nos vegetais, nas sementes, mas esse ALA ele não tem uma função tão relevante no nosso corpo, ele precisa ser convertido em EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, que é anti-inflamatório, e em DHA, que é o ácido docosahexaenoico, que tem uma função mais cerebral, de formação de bainhas de mielina, de formação ali do nosso cérebro. Então, e nós estamos com deficiência de ômega 3, é um outro elemento que dificilmente você vai conseguir na alimentação, né? Hoje, os alimentos estão com muito pouco ômega 3, os peixes são de cativeiro, o frango é de granja, então nós ingerimos muito pouco ômega 3 e estamos ingerindo muito ômega 6, que é pró-inflamatório. Mas os peixes têm outros elementos, fosfato, peixe é rico em cálcio, né, principalmente a sardinha, você tem aminoácidos de alto valor biológico do peixe, então é também um alimento muito interessante de estar consumindo, tá? Eu vou abrir, a pessoa está fazendo umas perguntas aqui, agora que eu vi, tá, pessoal, vocês me perdoem, eu vou ter um acesso aqui melhor, agora sim, tá? Eu vou deixar para responder no final, tá, pessoal? Senão a gente fica parando o vídeo assim, a não ser que eu veja uma pergunta muito interessante aqui, né? Se tiver uma pergunta muito interessante, aí a gente para. Mas eu vou deixar as perguntas para o final, tá bom? Combinado assim? Porque aí facilita bastante e a gente não fica parando, não se perde. Então, meus queridos, nós temos essa necessidade desses alimentos. Olha que eu falei de alimentos muito básicos. Nós falamos de ovo, nós falamos de carne, fígado pelo menos uma vez na semana, fitoquímicos, vegetais, né? Vitamina D, sol e peixes. Alimentos muito simples. Só que eu quero trazer para vocês aqui o que não consumir. Tá? Pode ser o erro que você está cometendo. Às vezes você está se alimentando de determinados alimentos que não estão ajudando vocês, tá? Por quê, Moacir? Porque são alimentos que não têm nutrientes. Eu lido muito com isso, tá, meus amigos? Todos os dias, as pessoas me falam assim, Moacir, eu vou comer o quê? Por que esse mouse... tá, achei que o mouse não estava funcionando. Por que eu não posso consumir pão, Moacir? Pode. Por que eu não posso consumir macarrão, Moacir? Pode. Por que eu não posso consumir açúcar? Pode. Só tem um detalhe. São alimentos pobres em nutrientes. Então, vamos pegar esses 3 exemplos aqui, ó. Pão, macarrão, né? Alimentos à base de farinha, tá? De farinha, seja farinha de trigo, seja farinha de mandioca, seja farinha de milho. São alimentos que têm muito carboidrato. Então, ele tem uma função energética. E nós sabemos que hoje essa energia está em excesso. E essa energia em excesso, esse carboidrato, vai ser convertida em gordura. Vai ser convertido em gordura. E tem poucos nutrientes. Pão, macarrão, biscoito, bolacha. Tem nada de mineral, né? Não tem magnésio, não tem cobalto, não tem selênio, não tem mineral, né? Não tem nada. Não tem proteína, não tem aminoácidos e não tem vitaminas. Então, basicamente, você está ingerindo carboidrato. Ou seja, cadê o magnésio que o seu cérebro precisa? Cadê a colina que o seu cérebro precisa? Cadê a serina que o seu cérebro precisa, né? Cadê o ômega 3? Não tem.
Então, muitas vezes, você está consumindo muitos alimentos processados, industrializados, ou mesmo, entre aspas, aqui, saudáveis, mas que têm poucos nutrientes. O pão é um bom exemplo. Ah, mas eu comprei lá o pão 47 grãos lá no supermercado. Está lá escrito sem açúcar, pão 47 grãos, mega super saudável. Continua sendo pão do mesmo jeito, continua sendo farinha, continua não tendo nutrientes, muito pouco, quase nenhum, e não vai ajudar nem o seu cérebro, nem a sua saúde. Então, vocês precisam entender o conceito de densidade nutricional. Então, quanto mais denso, quanto mais rico for o nutriente, melhor. A carne é um bom exemplo. A carne é um nutriente super rico. O ovo também é um outro bom exemplo. Super rico, tem tudo ali. Né? Muitas vitaminas, muitos minerais, muitos aminoácidos. Peixe, a mesma coisa. Frango também, né? São alimentos densos, são alimentos completos. Então, nós precisamos dar mais atenção a esses alimentos mais densos. Não é que você está proibido de comer pão, apesar de que eu não como, tá? Porque além de não ter nutriente quase nenhum, ainda tem glúten, que vai inflamar o meu intestino. Mas não é uma boa escolha, tá? Não, uma pergunta interessante aqui. Qual o exame para saber da nutrição do cérebro? Não existe um exame específico, tá, meus amigos? Aí depende muito do que é que o paciente busca. Pode ser medido alguns neurotransmissores, pode ser medido a concentração de magnésio, pode ser medido uma série de coisas. Mas não existe um exame específico para saber a nutrição do cérebro. Aí é uma gama de uma avaliação bem ampla que o médico vai estar fazendo. Quem já tem costume, quem trabalha com medicina integrativa, já sabe como fazer essa pesquisa, essa avaliação. Mas muitas vezes a avaliação dessa questão cerebral se dá conversando com o paciente. Só de conversar com o paciente, muitos médicos mais experientes já sabem, já desconfiam daquilo que pode estar faltando e, claro, vão pedir o exame para confirmar essa desconfiança. Tá? Boa pergunta. Bom, meus amigos, onde nós paramos, tá vendo? A pergunta acaba me deixando confuso. Então, o que comer e o que eu não comer? É muito simples, eu vou dar uma regra básica para vocês aqui, para vocês entenderem, tá? O que comer? Tudo aquilo que tiver na feira e no açougue vai ajudar o seu cérebro. Na feira e no açougue. O que não vai ajudar o seu cérebro e pode até piorar, né? Porque você vai consumir esses alimentos e vai deixar de consumir alimento de verdade. Tudo que está naquelas prateleiras centrais do supermercado. Olha que fácil. Está nas prateleiras centrais do supermercado, na maioria das vezes, claro que tem exceções, mas na maioria das vezes, evite. Evite. Está na feira e no açougue, está liberado. Olha que fácil. Hã? Vocês nunca tinham ouvido essa, né? Pois é. É fácil assim. Muito bem, meus amigos. Conforme eu falei, o nosso cérebro tem uma neuroplasticidade e ele se adapta a novas condições. Que é uma situação que ajuda muito o cérebro, ajuda, por exemplo, a pacientes que sofrem de autismo e pacientes que sofrem de TDAH. É o jejum intermitente, ou uma dieta cetogênica, tá? Por que o jejum e por que uma dieta cetogênica? Quando nós zeramos a ingestão de carboidrato, que a dieta cetogênica é isso, né? É zerar o carboidrato. Você começa a queimar gordura de forma mais acelerada. Inclusive, o jejum, tanto o jejum intermitente quanto a dieta cetogênica, é excelente para iniciar uma dieta de emagrecimento rápido. Funciona muito, muito bem. E melhora muito o cérebro. Por quê? O seu cérebro começa a faltar glicose. O cérebro, a prioridade de glicose é para o cérebro. O corpo começa a quebrar gordura para fornecer, né, para pegar o glicerol, porque a gordura é o quê? É o glicerol, né, ligado ali nas cadeias de ácidos graxos. Esse glicerol vai ser transformado em glicose para fornecer para o cérebro. Só que com essa velocidade extrema, nós produzimos um negócio chamado corpos cetônicos, que é o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Esses corpos cetônicos, eles são combustível aditivado, gasolina aditivada para o cérebro. Então, você melhora muito a sua capacidade cerebral com os corpos cetônicos. Eu, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um curso, ou quando eu vou fazer um curso,
eu só faço em jejum, tá? Eu nunca almoço. Eu nunca almoço quando vou dar uma palestra, quando vou dar, vou fazer o curso, ou vou dar o curso, ou vou dar uma palestra. Exatamente porque quando eu estou em jejum, esses corpos cetônicos vão entrar em circulação e vão me dar uma capacidade cerebral muito, muito, muito maior, tá bom? Então vamos lá. E por que a dieta cetogênica? Porque ela tem o mesmo princípio. A dieta cetogênica, ela produz esses corpos cetônicos. E isso é interessante, especialmente em pacientes, principalmente com autismo. Observa-se, meus amigos, uma melhora absurda em pacientes autistas que entram em uma dieta cetogênica ou que fazem jejum. Claro, paciente autista é mais difícil fazer jejum, não é tão simples. Então é melhor você entrar com uma dieta cetogênica. E também ajuda muito o autista a questão de você retirar da alimentação glúten e derivados do leite, tá? Então pode ser um passo depois do outro. Primeiro retira o glúten e derivados do leite, espera umas semanas, você vai perceber uma melhora, em muitos casos, não em todos, mas na maioria dos casos, e depois entra com uma dieta cetogênica. Para autista e para quem tem TDAH, é sensacional, tá? Sensacional. Tanto o jejum quanto... Eu faço jejum, meus amigos, com frequência, tá? Ontem eu fiz um jejum de 24 horas, hoje eu fiz um de 16, eu sempre faço um de 16, né? Sempre faço um de 16. Estou estudando para concurso e fico com sono muito rápido. Pode ser alimentação, tá? Pode ser, experimente o jejum, né? Começa devagar, ou uma dieta cetogênica, você vai ver que esse sono vai desaparecer, tá? Ou pode ser deficiência de uma série de elementos que nós vamos falar aqui também, pode ser o caso. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre suplementos. Daqui a pouquinho não, na sequência aqui. Então, meus amigos, o jejum ou dieta cetogênica também é gasolina, conforme eu falei, é gasolina aditivada para o nosso cérebro, tá? Muito bem, Moacir, você acha que deve suplementar? Existe algum suplemento que pode melhorar, que pode turbinar o meu cérebro de alguma forma? Olha, existe. Mas antes de falar sobre suplemento, eu quero dar um porém aqui, que eu sempre falo. Sempre que eu falo de suplementos, eu dou esse porém. Suplemento não é bala de prata, meus amigos. Suplemento é um aditivo, é um complemento. Por isso que é o nome de suplemento. Você vai trabalhar tudo isso que nós falamos aqui, né? Vai melhorar a sua alimentação. Porque não adianta nada você tomar suplemento, sendo que só está comendo tranqueira, né? Só come tranqueira, não faz exercício. Não ativa o seu cérebro. Nós vamos falar que o cérebro também precisa ser movimentado, de coisas positivas. E aí vai achar que suplemento vai fazer milagre? Não vai. Agora, se você segue esse passo a passo aqui que nós estamos falando, aí sim. Aí você vai ter um efeito extraordinário com os suplementos, né? Aí você vai ter um efeito extraordinário. Mas antes de falar de suplementos, meus amigos, eu quero trazer para vocês aqui, já que nós vamos falar de suplementos, né? Já que nós vamos falar de suplementos, eu quero trazer para vocês aqui, aqui. A Nutriage Suplementos, tá? A Nutriage Suplementos, meus amigos, é uma linha de suplementos. Eu vou até colocar ela aqui no nosso chat e vou dar destaque, o link, tá? Porque a Nutriage Suplementos, ela é uma linha de suplementos. Aí, ó, mensagem fixada aí no chat, tá? E tá na minha bio também. A Nutriage, que é essa marca aqui, tá vendo? Ela é uma marca de suplementos especialmente desenvolvida para quem é 40 a mais. Então, se você, assim como eu, tem mais de 40, eu já tenho mais de 50, né? Então, eu já sou 50 a mais. Então, se você é 40 a mais, 50 a mais, 60, 70 a mais, você precisa de um suplementos com doses mais concentradas. As doses precisam ser mais concentradas, né? Você precisa de um complexo B mais concentrado, você precisa de uma creatina especial, precisa de um ômega 3 mais concentrado. E isso que a Nutriage fez, ela trouxe esse padrão que já existia nos Estados Unidos aqui para o Brasil. Então, são doses mais concentradas e são fórmulas desenhadas para quem tem 40 a mais. Por exemplo, a vitamina D da Nutriage, ela é uma vitamina D associada já com K2, na proporção certa, porque a vitamina K2 é importante para não dar aquela calcificação nas artérias. Ela é uma vitamina que tem... o óleo é o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média,
né, que não vai inflamar você, inclusive o seu cérebro. Então, percebe? É uma linha de suplementos muito específica, desenhada para quem é 40, 50, 60, 70 a mais. Então, vale a pena vocês conhecerem, tá? Eu tomo praticamente todos da linha da Nutriente. Todos esses que vocês estão vendo aqui, eu tomo, tá? Eu tomo para articulação, eu tomo a vitamina D, eu tomo Power Man para elevar os níveis de testosterona, eu tomo a creatina, tá? Então, eu deixei o link aí, tá na minha bio também, tá? É www.nutriage.com.br, tá aí na descrição do vídeo, tá fixado aí. E usem lá o cupom Moacir10, tá? Moacir10, que vocês vão ter desconto. Vocês conseguem até 40% de desconto, se vocês souberem como. Tem cashback. É muito legal. Vale a pena vocês conhecerem, tá? A Nutriage é a melhor linha 40 a mais hoje do Brasil. Bom, dito isso, vamos falar exatamente sobre isso, sobre suplementos. Então, ó, suplementos que eu considero essenciais para o cérebro, tá? E pode ser que você esteja com deficiência. Primeiro, coenzima Q10. Coenzima Q10, principalmente se você toma medicamentos para reduzir o colesterol, sua coenzima Q10 está baixa. E é a coenzima Q10 que faz, ela funciona como uma lançadeira de elétrons lá na nossa mitocôndria. É ela que gera a energia na nossa mitocôndria. Porque a mitocôndria são as baterias das nossas células. Então você tem, e aonde mais tem mitocôndrias é no cérebro, tá? Então você tem um monte de mitocôndrias lá. Só que elas não estão na sua plena capacidade porque está faltando coenzima Q10, tá? É como se a mitocôndria fosse o motor e a coenzima fosse a gasolina. O motor está lá. É um motor de 350 cavalos, né? E com potência total. Só que não tem gasolina. Ou a gasolina está batizada, né? Aquela gasolina batizada que o carro vai, né? Vai fazendo assim. Então, você precisa melhorar os níveis de coenzima Q10. E a partir dos 40, você tem uma queda nessa produção. Então, é muito comum pessoas que passaram 40, 45, ou que tomam esses medicamentos para reduzir o colesterol, porque esses medicamentos, né, as estatinas, elas inibem a HMG-CoA redutase, né, HMG-CoA redutase, que inibe a via do mevalonato, que reduz o colesterol, mas também reduz a produção de coenzima Q10, então você tem baixos níveis de Q10. Então, é quase que obrigatório você tomar coenzima Q10 ali 40, 45, pelo menos 100 miligramas, tá? Pelo menos 100 miligramas. Preferencialmente junto com taurina, tá? Essa associação da Q10 com taurina é bem interessante, porque uma potencializa a outra. A coenzima Q10 da Nutriage mesmo, ela já vem com taurina, tá? É por isso que eu gosto dessa marca, porque ela já pensa nessa questão do 40 a mais. Então, talvez seja... Tá, não, acho que a vitamina D talvez seja mais importante, porque nós estamos com muito baixos níveis de vitamina D. Então, você usar uma vitamina D junto com K2 e você fazer essa suplementação de coenzima é bem interessante. Agora, existe uma deficiência que é clássico para quem tem problemas de raciocínio, de cognição e de memória. Clássico, tá? Principalmente entre idosos, que eu já falei lá atrás, mas vou repetir aqui, que é a B12. A B12 precisa ser medida com frequência. Se você passou ali dos 55, meça com frequência, tá? E ela precisa estar acima de 900. Não é acima de 300, conforme fala o seu exame lá, acima de 900. E essa deficiência de B12, ela causa isso. A memória fica lenta, devagar, o raciocínio, né? Lento, até os movimentos ficam lentos. Somente as pessoas mais idosas, percebam. Muitas vezes, meus amigos, é deficiência de B12. Corrija a B12 dessa pessoa, principalmente desse idoso, melhora. Melhora. Claro, ela não vai ter aquela energia dos 20 anos, mas melhora sensivelmente. E aí depende, se tiver muito baixa, tem que fazer injetável. Tem que começar injetável e depois você ingerir sublingual para você ir fazendo a correção. Então, a B12 é fundamental. Muitos casos dessa deficiência, desse cansaço, dessa fadiga, desse problema de memória, desse problema de comunicação, muitas vezes é deficiência de B12. Eu tô para te falar que é o campeão, tá? O campeão desses sintomas de fadiga, de deficiência de dificuldade de raciocínio e de déficit cognitivo e memória ruim, campeão, deficiência de B12. Vice-campeão, vitamina D. É porque a gente não pega mais sol, né? Então, vitamina D tá lá embaixo. E depois vem a coenzima que nós falamos aqui, principalmente se você toma medicamentos para colesterol.
E também, aí, não só a B12, mas todo o complexo B fundamental, B1. Eu vou falar os principais aqui, tá? B1, B3, B6, colina, tá? Muitos complexos B, meus amigos, não tem colina na formulação. E colina é um elemento do complexo B. E a colina, falei lá atrás, fundamental para a produção de acetilcolina, de fosfatidilcolina, né? Que está presente ali no ovo, né? Até se você come muitos ovos por semana, você até consegue. Mas a maioria não consegue essa ingestão, né? Através ali do ovo. Então, é importante você ingerir um bom complexo B, um complexo B que tenha boas doses, tá? Muitos complexos B no mercado, as doses são baixas, só tem 6 tipos de complexo B. A da Nutriage tem 12 ou 15, não sei. 12 ou 15 tipos de complexo, acho que são 12 tipos de complexo B. A maioria dos mercados que tem no mercado tem 5, 6, metade. E as doses lá embaixo. Por exemplo, a dose do complexo B da Nutriage é 50 miligramas a B6. Você vai aí no mercado, um complexo B normal é 1,5. É nada, é uma dose que não vai servir para nada. Então, uma boa dose. Melatonina, se você tem problema de sono, nós vamos falar de sono daqui a pouquinho, que também tende a diminuir, né? O sono ali com o passar de tempo. Magnésio. Magnésio é outro suplemento que eu acho que todos deveriam usar, tá? Nós estamos com baixos níveis de magnésio, não conseguimos os bons níveis de magnésio na alimentação, muito difícil. E o magnésio, ele é importante no relaxamento cerebral, é um indutor do GABA, né? Que vai ajudar no relaxamento. Para a transmissão sináptica, magnésio é importante na geração de energia, na imunidade, numa série de questões, tá? Até na fixação de cálcio nos ossos, ele é importante. É o maestro dos minerais, o magnésio. Eu sempre falo, Moacir, na sua opinião, para todos, tá? Considerando para todos, quais os 2 suplementos fundamentais? Vitamina D e magnésio, tá? Porque estão baixos praticamente em todas as pessoas. E ômega 3, meus amigos. Quase que eu esqueço do ômega 3. Aí você precisa, se você quer um ômega 3 que ele é mais interessante para o cérebro, é o ômega 3 que tem mais DHA, tá? Porque no mercado você tem ômega 3 que tem mais EPA, ou ômega 3 que tem mais DHA, ou meio a meio, né? Então, pelo menos 1.000 miligramas só de DHA, tá? Pelo menos 1.000 miligramas só de DHA. Fundamental. E a maioria dos ômegas aí não tem nem 350, tá? Muito cuidado com o ômega 3, meus amigos. A maioria dos ômegas que tem no mercado são porcaria, ou é falsificação, ou é de péssima qualidade. Escolha uma boa marca, tá? E que tenha selos de garantia. Selo MEG 3, selo IFOS, que tem uma boa procedência, que tem uma boa dose. Pelo menos 1.000 miligramas de EPA, de DHA, tá bom? Esses aí de 350 miligramas serve para muita coisa. Tem que tomar 6 cápsulas. Aí o que adianta? Né? O que adianta? E algumas plantas são interessantes, ó. Que me vem à memória, Bacoba monieri, para memória é excelente. O próprio ginkgo biloba, que é um vasodilatador cerebral, também é interessante. Tem um suplemento que chama Neurofox, tá, pessoal? Neurofox tá lá na lista da Nutriage, ele é bem interessante, ele tem colina, ele tem fosfatidil, tem uma série de elementos que vão ajudar muito nessa capacidade cerebral, bem interessante esse suplemento. Mas de nada adianta, ou isso adianta, mas não é completo se você não melhora duas atividades fundamentais, tá? Fundamentais. Se você quer melhorar a sua capacidade cerebral. A atividade cerebral e física. Olha, meus amigos, infelizmente ou felizmente, aí vai de cada um, tá? Atividade física é fundamental e é obrigatória, tá? É fundamental e é obrigatória. Nem todo mundo gosta, e eu entendo, tá? Eu detesto ir na academia. Eu vou revelar um negócio para vocês aqui, eu acho que eu já falo várias vezes. Eu também não gosto. Eu não morro de amores de ter que ir na academia, vou de moto, pego minha moto, subo, vou lá na academia, fico lá 40 minutos, volto na moto, perde tempo, é cansativo. Eu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas faço todos os dias. Por quê? Porque meu corpo precisa. É uma questão de saúde, é uma questão que eu quero viver mais. Eu quero viver 120 anos, eu quero viver 120 anos sem doenças,
Eu quero viver 120 anos com o meu cérebro funcionando bem. E o exercício físico, ele é importante, não só para a estética, muita gente faz por causa da estética. Não, é para reduzir a inflamação, é para melhorar os neurotransmissores e é para oxigenar o cérebro. O cérebro que não é oxigenado, ele funciona mal. Né? Então, o exercício é importante para o corpo, mas é importante para o cérebro. Falei que, ó, você vai melhorar seus telômeros, você vai viver mais, você vai causar uma vasodilatação cerebral, né? Isso vai oxigenar o seu cérebro. Você vai produzir substâncias importantes e fundamentais para o cérebro, endorfinas, vai melhorar seus níveis de serotonina, de dopamina. Essa dopamina que nós estamos sendo bombardeados com as redes sociais é um tipo de dopamina ruim, né? Tá, tudo é dopamina, mas é um estímulo dopaminérgico que vai causar resistência no receptor. O do exercício, não. É uma dopamina positiva. Então, é muito importante a prática do exercício e é muito importante a prática da atividade cerebral. Hoje, o que está acontecendo hoje? Principalmente entre os jovens. Isso é muito preocupante. Os jovens estão com atividades de rede social que é reativa, né? Você vai passando aquele negócio ali, ó. Esforço cerebral mínimo. Você não gera a neuroplasticidade que o cérebro precisa. Quando você vai jogar xadrez, quando você vai jogar baralho, quando você vai ler um livro, o seu cérebro está criando informações, ele está gerando conexões, está causando neuroplasticidade. Quando você fica na rede social ali, sabe o que acontece? Disparo de dopamina. Só isso. Disparo de dopamina. E aí, o que acontece? Quando você realmente precisar dessa dopamina, você está com resistência no receptor. Dopamina demais, sem o cérebro precisar pensar. Isso é péssimo, tá? TikTok, ficar andando para trás ali. Alguns programas de televisão também horríveis. Big Brother, com todo respeito quem gosta, e com todo respeito à Rede Globo, é um programa horroroso. Não faz você pensar. Então, o cérebro precisa... O cérebro é igual o músculo, meus amigos, para resumir. Resumo da ópera. O cérebro é igual o músculo. Não tem que fazer atividade física, porque senão o músculo murcha. O cérebro é a mesma coisa. Se não botar atividade cerebral, ele murcha. Né? Ele para de fazer conexões, ele para com a neuroplasticidade. Então, ó, leitura, tá? Leitura. E leitura de livro mesmo, tá? Nessa leitura de instrução do que tem que fazer com o celular, não. Leitura. Esse vídeo vai estar no YouTube depois, tá? Para quem chegou atrasado aqui. Você fazer quebra-cabeça, caça-palavras, né? Palavra cruzada, jogos como jogo de cartas, jogo de tabuleiro, tudo isso é importante. Até jogo de videogame, tá, meus amigos? Até jogo de videogame, dependendo do jogo, pode ser interessante para manter o cérebro ativo. Então, o cérebro precisa... Uma boa conversa, as pessoas não conversam mais, né? Um bom documentário. Então, você precisa estar estimulando o seu cérebro, senão ele vai atrofiar. E, finalmente, meus amigos, mas não menos importante, tá? Sono e álcool. 2 venenos para o cérebro. Se você dorme mal, o cérebro precisa de reparos. O cérebro precisa de reparos. Ele precisa descansar, ele precisa se regenerar. E é no sono que isso acontece. É no sono que você tem pico de testosterona, que você tem pico de GH, né? Então, se você dorme mal, se você é estressado, com certeza você vai ter um cérebro pior. Tá? O seu cérebro não vai estar funcionando bem. E o álcool, meus amigos? Sim, o álcool é extremamente inflamatório, principalmente para o cérebro. Tá? Principalmente para o cérebro. O álcool é inflamatório. O álcool... Ah, Moacir, me falaram que uma dose de vinho é bom para o coração. Não é não, tá? Não é não. Isso já caiu há muito tempo. O álcool é inflamatório. Ele é especialmente neuroinflamatório, tá? Alguém me perguntou aqui se eu bebo. Muito pouco, tá? E cada vez menos. Cada vez menos. Eu gosto muito de vinho. Gosto mesmo. Mas estou tomando cada vez menos. Então, eu estou dando períodos
zero álcool, tá? Sem ingerir nada de álcool. Exatamente porque eu já percebi que quando tem uma festa, por exemplo, teve o carnaval, eu tomei vinho no carnaval. Aí teve a quaresma, eu fiquei a quaresma inteira sem beber nada. Aí veio o feriado agora, foi aniversário de 80 anos do meu pai. Aí meu pai veio, a gente fez uma festa para ele e tal. Aí, festa, você já viu como é que é, né? Junta todo mundo ali, não tem jeito. Aí, bebi de novo. Mas eu percebo que eu fico, depois dessas festas, uma semana para recuperar. E o tempo é exatamente esse. Uma semana para recuperar o cérebro, de tanto que ele é inflamatório para o cérebro. Agora eu vou parar, sei lá, até a próxima festa. Até a próxima festa. Estou evitando cada vez mais, tá, meus amigos? Álcool é péssimo. É neuroinflamatório, é desmetilador, tá? É um desmetilador. Depois nós vamos falar sobre metilação aqui. Não é o tema dessa live. É um desmetilador. Não é bom para a sua saúde em nenhum momento. Infelizmente para alguns, né? Que gostam da cervejinha final de semana, tal. Gosta, mas o senhor gosta da cervejinha final de semana? Tudo bem, beba sua cerveja final de semana. Mas bote na sua cabeça. Quanto mais álcool você ingerir, pior para o seu cérebro, pior para o seu intestino, pior para a sua saúde. E esse final de semana da galera aí começa sexta-feira, né? Quando não começa, é quinta, né? Aí o sujeito bebe sexta, bebe sábado e bebe domingo. A semana tem 7 dias, o cara bebe 3. Fora que sempre tem um futebolzinho ali na quarta, né? Uma festa na terça, um batizado, sempre tem alguma coisa. Então, meus amigos, não é bom, tá? Infelizmente, o álcool não é bom para a saúde. Não tem essa de taça de vinho que melhora o coração. Isso é balela, tá? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de votar em mim lá no IBEST, tá? Eu conto com o voto de vocês, tá? Vai lá no IBEST, tá? Prêmio IBEST, digita lá. Aí tá lá, Moacir, digita lá, Moacir Rosa, e vote. E outro detalhe, pode votar, pode e deve, tá? Pode votar todos os dias, meus amigos. Todos os dias você pode me dar seu voto. Nós já estamos ali entre os primeiros ali, entre os, acho que os 30 primeiros, né? Mas é porque vocês não votaram em mim ainda. Então eu preciso do voto de vocês para ficar ali nessa primeira fase entre os 20 primeiros. Conto com vocês, hein? Todo dia você vai cedinho, vou votar no Moacir aqui, vou dar um votinho pro Moacir. Todo dia tem que dar um votinho, tá bom? Estou contando com vocês. E a Nutriage Suplementos, tá? Não esqueça do cupom. Vai comprar suplementos, né? Vai lá, eu coloquei o link aí na descrição. Vai lá na Nutriage, lá tem a melhor creatina é a deles, a melhor coenzima é a deles, o melhor magnésio. Coloca o cupom lá, Moacir10, que você tem mais desconto ainda, tá? Então é bem interessante vocês conhecerem a Nutriage, conforme eu falei, é a linha de suplementos específica para quem já passou dos 40, para quem é 40, 50, 60, 70 a mais. As doses são maiores e as composições são pensadas para esse público. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Aguardo vocês na nossa próxima conversa, hein? Segunda-feira tem vídeo, fiquem atentos, hein? Aguardo vocês lá. Um grande abraço, meus amigos. Bom fim de semana para vocês.